Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal, caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e é evidente que eu tenho que falar sobre esse show de incoerência do Felipe Luiz. Claro que ele não toma essa decisão sozinho no Flamengo, né? Mas a partir do momento em que o Vitor Hugo não consta da lista de inscritos para as oitavas de final da Libertadores, eu fico com uma pulga atrás da orelha, que alguém está se contradizendo aí. Veja, o Vitor Hugo, para mim, já teve muitas oportunidades pelo Flamengo. Nas mais diversas posições, inclusive ele jogou como centroavante num jogo do Campeonato Brasileiro de 2002 contra o Palmeiras no Allianz Parque, empate por 1-1. O Flamengo jogou com os reservas, né? O Flamengo já tinha largado o Campeonato Brasileiro para focar na Copa do Brasil e na Libertadores e ganhou as duas competições, evidente. Agora, Felipe Luiz rasga elogios ao Vitor Hugo depois de colocá-lo naquele jogo contra o Ceará. E aí não dá para entender. Peraí, vamos lá. Ele é importante? Ele merece elogios? Eu não vejo dessa forma, tá? Eu estou só retratando os fatos como eles são. Rendeu elogios ali? Beleza. Então por que tá fora da lista da... E haja jogador ali, hein? Das oitavas de final da Copa Libertadores da América? Fica difícil de entender, né? E aí você vai pensar, não, manda o jogador embora. Não tem como mandar o jogador embora, porque isso vai implicar custo, tá? Se você demite qualquer profissional, você tem que pagar a rescisão contratual, mais fundo de garantia, mas isso já está depositado. Então haverá um custo, tá? Tampouco o clube deve dar de presente o jogador, como faria com o Famalicão de Portugal. Isso é absurdo, ele é um ativo do clube, né? Mas, ao mesmo tempo, fica difícil alguém chegar com uma proposta para o Vitor Hugo. Evidentemente, que ele não vai jogar, né? Então, me parece ser meio incoerente essa história. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.br, meu camarada, bandbet.br. Então, você não sabe o que está perdendo, tá? Aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela e você será direcionado para a capa do site da BandBet. E aí você tem infinitas possibilidades, de fato, de verdade. Porque é o seguinte, a BandBet prepara para toda a rodada, seja de Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, para toda a rodada, tem lá um Super Boost, né, que é o BandBet Multiplica. O que é isso? É o seguinte, a gente pega uma combinada, faz para você, já elabora essa combinada para você e te dá um boost nas oportunidades de mercado, né? Então você tem muito mais do que a concorrência paga, inclusive ali com a comparação versus a média da concorrência. BandBet, um lance infinito das possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Retomando o assunto Felipe Luiz, Vitor Hugo versus José Boto e tal, então parece uma incoerência do Flamengo. De verdade, cara, eu não consigo entender um jogador que, segundo o Felipe Luiz, foi importante naquele péssimo segundo tempo do Flamengo contra o Ceará no domingo passado e torna-se completamente indispensável, né, para a partida contra os jogos, né, contra o Internacional, ida e volta pela Libertadores da América. Eu não consigo entender, né? E ali me parece um recado claro, ó, não conto com o cara. Tudo bem, tudo bem. Agora, não dá para não relacionar, não inscrever o cara e elogiá-lo depois de um jogo que ele fez nada, né? Na partida contra o Ceará naquele segundo tempo. Então, assim, é muito importante quando você toca o futebol do clube, no caso do José Boto e o técnico, que eles estejam na mesma página, tá? Com o Boto dando a última palavra, né? Porque ele é o chefe do Felipe Luiz, ele não pode ser parça do Felipe Luiz. Ele tem de cobrá-lo profissionalmente, né? Conversar ali e cobrá-lo, tá? Ao mesmo tempo em que o técnico fala uma coisa, em on ali no microfone, e a prática ele mostra algo completamente diferente. Vezes eu não estou fazendo defesa incondicional do Vitor Hugo. Para mim é um jogador, como eu disse no início deste vídeo, que teve muitas oportunidades pelo Flamengo, nas mais variadas posições, e não entregou, né? Então acho natural que ele busque novos caminhos, o Flamengo também. A questão é, para onde ele vai? Né? E se ele almeja ganhar mais do que ele de fato vale. Aí é uma questão deles, eles que se entendam lá. Mas eu ressalto, sublinho
o que para mim é uma incoerência. Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Isso não significa pedir cabeça de treinador, gente. Tá? Pelo amor de Deus, não cabe a mim pedir cabeça do treinador Felipe Luiz. Ah, mas você falava muito mal do Renato Gaúcho. Claro que sim, porque a gente já antevia o que aconteceu no final daquela temporada. O Renato Gaúcho não tinha condição nenhuma de dirigir o Flamengo. E se lasque se ele vai jogar futevôlei, se apresentou para assinar um contrato de chinelo. Isso não me importa, né? O que importa é o desempenho como treinador. E ele é um técnico, para mim, aquém do que o Flamengo pode ter. Com o faturamento que o Flamengo tem, com as receitas aumentando, com o lucro, inclusive, aumentando, e as dívidas caindo, o Flamengo tem que buscar excelência, meu irmão. Excelência. Né? Não pode se dar o luxo de ter um técnico com várias limitações, que é o Renato Gaúcho. Bom, claro que eu tenho que dar um pitaco sobre a partida contra o Mirassol neste sábado no Maracanã. O trabalho do Rafael Guanais, que não estará no banco de reservas, está suspenso, é excepcional. Esse time não perde a 9 jogos, tá? E assim, é claro que o Mirassol chega ao Campeonato Brasileiro da Série A para brigar contra o rebaixamento. É um orçamento pequeno, tal, aquela coisa. Se você olhar para o elenco, não é dos melhores, não é nada de outro mundo, né? O Reinaldo é o lateral esquerdo, embora não tenha jogado contra o Vasco, né? Quem jogou foi o Felipe Jonathan, como lateral esquerdo, e Santos, em Fortaleza, que foi muito mal, por sinal, naquela partida. O Reinaldo tampouco é um lateral espetacular, longe disso, muito longe disso. O cara que bate pênalti, inclusive. Tem muitos gols nesse Campeonato Brasileiro. Mas é o Reinaldo, né? Aquele que jogou no São Paulo, no Grêmio. E aí, na frente, a gente vê ali um jogador que é bom, o Negueba, que não é aquele, tá? É outro. Joga mais pelo lado direito. E um centroavante muito perigoso que está numa fase fantástica, que é o Chico da Costa, né? Ele chega e marca gol em todos os 4 jogos que ele disputou, sendo o primeiro deles no Allianz Parque contra o Palmeiras, né? E ele começou aquele jogo no banco de reservas. É um time bem armado, muito disciplinado taticamente. E agora é o seguinte, acabou a Copa do Brasil, página virada. Aí o discurso tem que ser cumprido no campo. Ou seja, beleza, prioridade é o Brasileirão, então agora é hora de mostrar, né? Porque é a última rodada do primeiro turno e, na boa, independentemente da boa fase do Mirassol, que é evidente, o Flamengo tem que se impor. Pelo menos se impor nesse jogo. Ah, mas ganhar é obrigação? Não vou entrar nessa seara. Mas tem que se impor nessa partida diante de um adversário que tem um investimento muito inferior e não tem jogadores que correspondam à técnica dos jogadores do Flamengo. Valeu, pessoal. Saudações. Até a próxima e tchau, tchau.